sobre o nosso tema. Obrigada. Alô, boa noite. Boa noite. Todo mundo escuta bem? Ok. Boa, mais ou menos. Vou tentar falar mais alto, mais próximo. Inicialmente agradeço muito o convite do pessoal da biomedicina e da farmácia e pelo espaço também da Unamec. Agradeço vocês aqui pelo comparecimento e pelo interesse no evento. Eu sou farmacêutico, como foi falado na abertura, ainda não temos farmácia ainda, então me sinto bem confortável com essa galera da farmácia e da biomedicina também. E legal o interesse de vocês em chamar um assunto que eu acho essencial, atual e que, infelizmente, por N motivos, que até pode falar agora, vamos falar depois, imagino, na nossa fala, no espaço de perguntas, carregado ainda hoje muito estigma, preconceito e obscurantismo. Muita gente que parece inteligente falando muita besteira em 2017 sobre isso. Então, parabenizo o assunto polêmico trazido por vocês aqui. A fala se chama uso do canabidiol, tratamento da epilepsia. Falar de maconha, não consigo falar como se fosse camomila, só falar da botânica e partir disso. A maconha traz uma história muito diferente, então é necessário alguma contextualização da maconha e da cannabis para a gente depois entrar na farmacologia. A maconha, há registros históricos escritos com uso de entre 8 a 10 mil anos. A maconha é uma planta originária da região da China, da Ásia, próximo ao Nepal, a Índia também, enfim, tiver muitos países a uso, pelo menos, no mínimo, há 10 mil anos. Logicamente, pela sua biologia, pela sua evolução, essa planta data e é mais velha do que isso. Mas, no mínimo, há 10 mil anos, há uso ou medicinal, ou uso recreacional, ou uso religioso da planta cannabis sativa. Ok? Quando falamos em plantas medicinais e usos tradicionais, é fácil concluir que plantas medicinais tem um uso muito antigo, por conclusão óbvia, são plantas seguras. Ninguém usa planta que faz mal, né? Algum tempo atrás, talvez tinha espécies que faziam mal, quando a pessoa usa uma que leva algum efeito adverso muito grave, as pessoas não, já elimina essa e começa a cruzar outra planta com outra, né? Então a cannabis vem de um cultivo, tem a planta fêmea, a planta macho, então essa de certa forma, reprodução, não sei se posso falar isso em termos biológicos, mas enfim, esse cultivo da cannabis vem, ao longo desses 10 mil anos, sendo feito, realizado, acompanhado e selecionado pelo homem. Então, quando nós temos uma planta de 10 mil anos, nós temos 10 mil anos de sabedoria popular, ou de sabedoria científica disfarçada de conhecimento popular. Mas fala de cannabis, a cannabis ainda está proibida em muitos países, em nações. Se a gente considerar 7 mil anos, 8 mil anos do uso da cannabis, a gente vai ver que a cannabis foi proibida de forma geral nos anos 60, então 50, 60 anos. O tempo que existe cannabis de forma registrada e o tempo de proibição equivale a 1%, ou menos disso. Ou seja, todo o tempo que nós humanos conhecemos a maconha, se considerarmos 100%, o tempo que ela está proibida é menos 1%, que é infelizmente o momento que nós estamos agora. Então, o normal não é a maconha ser proibida. O normal é uma maconha ser sempre utilizada como sempre foi, e outras plantas. Nós estamos por mala suerte, poderia dizer, um espaço muito pequeno, uma janela muito pequena de proibição e de preconceito e estigma. Mas, voltando ao caso da maconha e da sua proibição, os anos 60, que foram anos de muitas mudanças comportamentais e revolucionárias no mundo como um todo, é a época da Guerra do Vietnã, entre muitas outras coisas. Surgiu também, em relação ou em protesto à Guerra do Vietnã, vários movimentos pacifistas. O movimento hippie data dessa época.
Então, ou seja, havia um movimento ou um mundo com algumas guerras, e havia como uma resposta, como a contracultura surge nesse momento. Uma contestação ao status quo do momento, a políticas externas dos Estados Unidos e de outros países em relação a países asiáticos, e mesmo sul-americanos, enfim, havia toda uma resposta, uma contestação, principalmente da juventude, com relação a isso. E essa juventude fazia uso também, ou começou a utilizar muito mais substâncias como maconha, como LSD, como outros psicodélicos, em forma também de protesto. É mais uma forma de aumentar e facilitar e visualizar, tornar visível essa contestação. Ao mesmo tempo, a indústria têxtil nessa época, a indústria têxtil sintética, começava a evoluir muito rapidamente e ganhar mercado. E vocês sabem que a maconha também se extrai da maconha o cânhamo. Cânhamo, que é uma fibra muito utilizada para fazer tecidos. Né? As caravelas de Cabral chegaram no Brasil com cânhamo em forma de vela. Então, além disso, havia também, pode se lembrar um pouquinho, da lei seca que surgiu nos Estados Unidos, na década de 20, durante 13 anos, que não foi qualquer tipo de bebida alcoólica foi proibida. Nesse momento se criou o que hoje é o DEA, que é o Departamento de Drogas dos Estados Unidos, para controle da fiscalização de quem produzia, vendia e consumia álcool. A lei seca foi uma vergonha, todo mundo sabe, né? Ninguém deixou de beber, só gerou o tráfico, morte, produtos de baixa qualidade, e também gerou o Al Capone, que também todo mundo sabe. Enfim, a lei seca acabou, e aí esse departamento de vigilância do álcool tinha milhares de pessoas que não tinham mais o que fazer, porque agora o álcool estava legalizado. Então são vários interesses. O interesse de reduzir o ganho à maconha pela indústria têxtil que é mais espaço, proibir a maconha, que era algo ligado à contracultura da época, como evitar essa contestação pela política dos Estados Unidos. E além disso, o Richard Nixon, que na época, um pouquinho antes, era governador da Califórnia, se aproveitou de tudo isso, desse movimento, junto com a mídia da época, e se lançou a candidatura dos Estados Unidos e ganhou a eleição. Então, endureceu ainda mais a proibição à maconha e outras substâncias. Então, de forma geral, houve uma grande campanha na mídia contra a maconha. Isso aqui é um cartaz, houve vídeos, ainda alguns antigos, se consegue encontrar no YouTube, falando que a maconha, as pessoas fumavam maconha e iam matando gente, violando gente, enfim, é algo diabólico, assim. Como realmente diz esse cartaz aqui, que fala que a planta do inferno, apenas uma fumada pode deixar você louco para sempre, saindo cometendo delitos aí. Enfim, havia houve diversas razões para a produção da maconha. Além disso também, nessa época, como sempre, mas havia uma imigração mexicana muito grande, os mexicanos também utilizavam muito a maconha, então é mais uma forma de também controlar a imigração ou colocar mexicanos na cadeia, proibindo algo que os mexicanos utilizavam muito. Uma outra característica das drogas, ou proibição, é realmente essa étnica. Se proibiu maconha também muito para colocar mexicano na cadeia. Se proibiu ópio para colocar chinês na cadeia. Se proibiu cocaína para colocar negro na cadeia. Quer colocar paraguaio e gaúcho na cadeia, proíbe erva mate, né? Então, poderia ser feito isso também. Então, infelizmente, se você olhar para a história, não há motivos científicos ou médicos para isso. Perdão, estou um pouco louco. Essa semana. Não há motivos médicos científicos para a proibição da maconha nem de outra droga. Sim, com essa questão do chumbinho que faz mal, sim, as outras não é por questão médica. E aí vem uma pergunta, então qual o fator define a proibição ou regulação de uma droga? Esse gráfico aqui é bem interessante. Ele mostra em azul que tem todas as drogas, álcool, heroína, cocaína, metanfetamina, cocaína, segue até passando por cannabis, benzodiazepínicos, LSD, êxtase. Enfim, em azul nós vemos o quanto a droga faz mal ao usuário, a pessoa que usa a droga. Em vermelho, quanto essa droga faz mal a terceiros, a outras pessoas.
Quem ganha essa corrida aí, vejam só, é o álcool. O álcool é a droga que mais causa dano a terceiros. A barra vermelha é maior. O álcool leva à violência doméstica, à violência no trânsito, a brigas de forma geral, e além disso também leva muito a dano ao usuário, neurológico, hepático, enfim, social, tudo mais. Ou seja, não há explicação, ou a proibição das drogas não se dá pelo fator que é consenso na academia, que deveria, não tão consenso assim, simplesmente, deveria levar em consideração o efeito, o que a droga pode causar do ponto de vista fisiológico e farmacológico. Perdão. As drogas são proibidas por outras razões, como a gente viu aqui atrás: política, econômica, racial, e não há alteração em relação não há uma alteração palpável ainda com relação a isso. Heroína e cocaína, ou crack, perdão, causam mais danos que o álcool ao usuário, e a metanfetamina. Apenas essas três fazem mais mal que o álcool. Depois disso, o álcool ganha também no dano ao usuário. Veja, a cannabis está aqui com um relativo baixo dano a terceiros e relativo dano ao usuário. A principal parte azul do dano ao usuário da cannabis é pela via de administração, que é fumada. Se não fosse fumada, essa barra azul aqui seria bem menor. E vejo que outras drogas como êxtase e LSD, aqui super lá embaixo, no entanto, todo mundo sabe que são proibidas. Mas voltando ao sistema canabinoide, então, se soube que a maconha tem seus efeitos há milhares de anos, mas não sabia como. Se pensava até os anos 60 que a maconha causava efeito por algum mecanismo de ação, trabalhando com fosfolipídios da membrana, enfim, algo bem promíscuo, assim, bem difuso. E não sabia nem que substâncias haviam nessa planta. Em 64, Rafael Michelin, ainda vivo, de Israel, foi o primeiro pesquisador que isolou, essa foto é atual, mas na época ele era jovem, isolou o THC, o tetraidrocannabinol, a primeira substância isolada da maconha e a principal constituinte ativo dessa planta. Apenas após quase 30 anos se descobriu receptores canabinoides. Se descobriu que o THC então se ligava a uma substância que a gente na farmacologia neurociência chama de receptor, algo específico que recebe essa substância. Então o THC não fazia um efeito difuso, mas tínhamos receptores ou proteínas específicas que possuem afinidade química com essa substância. Então temos uma substância isolada da maconha, que sabe o que causa esses efeitos, principalmente psicoativos da maconha, e temos receptores em nós que recebem a maconha. Aí vem a pergunta: por que eu tenho um receptor para a planta? Eu não tenho receptor para a planta, eu tenho receptor para mim mesmo. Então você pensou, puxa vida, então nós devemos produzir alguma maconha endógena. Esse receptor existe por alguma sinalização minha e não para a planta. Então vamos pesquisar se nós produzimos alguma maconha endógena. E em 92, 2 anos após, se descobriu a anandamida, que é um canabinoide endógeno, ou seja, nós todos produzimos maconha endógena. A minha avó e a avó de vocês também produzem maconha endógena. Ok? E por isso nós temos esses receptores. E além disso, depois da anandamida, se descobriu 2-acriloniloglicerol, 2-AG, e já estamos aí em algumas dezenas de canabinoides endógenos. Ok? Então, o sistema canabinoide basicamente consiste de receptores que recebem essa proteína, os nossos endocannabinoides endógenos que nós produzimos e algumas enzimas de síntese e degradação, como o sistema de serotonina, dopamina, entre outros. Ok? Sabendo que então temos os canabinoides exógenos, o THC, temos endocannabinoides e temos também hoje já os canabinoides sintéticos. Ok? Então dividimos os canabinoides atualmente em endo, que eu produzo, fito, que a planta produz, e sintético, que se produz no laboratório de síntese química tradicional. Os principais fitocannabinoides de hoje, que se sabe, majoritários, já há mais de 100 identificados, são o THC e o cannabidiol, que a gente vai falar um pouquinho mais desse aqui. Os principais endógenos são a anandamida e o 2-AG.
E como exemplo de sintético, eu trouxe o Dronaminol, que é um com câncer, fazendo uso de quimioterapia, que leva a intensas náuseas. Então, Dronaminol é um tratamento adjuvante em pacientes quimioterápicos. Ok? Então, temos canabinoides endógenos, fito e sintéticos. Entre os dois principais fitocannabinoides, temos o THC, o famoso THC, e o CBD, que é a sigla do canabidiol. Detalhe que todos eles, os dois, possuem alguns efeitos parecidos, como antiemético, analgésico, antidepressivo, mas alguns efeitos são mais distintos. Por exemplo, o THC é o oxígeno e o CBD somente ansiolítico e antiepilético. Ou seja, são moléculas distintas, logicamente eles compartem de algumas coisas, mas eles também não compartem de outras coisas. Ou seja, são moléculas distintas que se ligam a receptores e proteínas distintas, levando a efeitos logicamente distintos. Detalhe que o THC é o principal responsável pelo efeito psicoativo, o que a gente chama, deixa a pessoa dar aquele barato ou deixa a pessoa chapada, em termos de gíria. E o CBD seria uma molécula que não possui muitos efeitos psicoativos, muito pouco. Possui, mas quase que não relevantes clinicamente. Então esses são os dois majoritários, THC e CBD. A gente vai falar um pouquinho mais desses dois. Lembrando que já há mais de 100 fitocannabinoides sintetizados e isolados. E por que os cannabinoides possuem tantos efeitos? Náusea, vômito, cérebro para dor, para epilepsia, depressão, ansiedade, problemas gastrointestinais, porque eles podem se ligar em quase todo o nosso organismo. Ou seja, temos receptores para canabinoides em quase todo o nosso organismo. Tudo que está em verde aqui há receptores de canabinoides, em azul há muito pouco receptor de canabinoides. Então os efeitos são tão amplos, e quando você fala de canabinoides, já pensando em medicamento, podem levar a vários efeitos colaterais, não tão intensos, mas bem diversos. Por quê? Porque ele se liga em muito local. Então ele vai alterar a fisiologia, alterar o funcionamento do teu organismo de forma bastante difusa e complexa. Então todas as regiões possuem receptores de canabinoides, que são basicamente o CB1 e o CB2. O CB1 é um receptor densamente encontrado no sistema nervoso central, ok? Encéfalo e medula espinhal, também respiratório, e o CB2 tem mais uma relação com as células periféricas relacionadas ao sistema imune. Então, basicamente, os principais efeitos psicoativos ou centrais da maconha se dá pela ativação do receptor CB1. Mas o Brasil, que já fez nessa linha de pesquisa, o Brasil é pioneiro na pesquisa da maconha, embora poucos, mesmo nós saibamos. Esse senhor aqui, chamado Elisaldo Araújo Carlini, é um médico da Unifesp, Faculdade de Medicina de São Paulo, e trabalha há 50 anos com canabinoides. Ainda vivo, ainda trabalhando, já com seus 80 anos. Em 73, ele apresentou esse artigo aqui, para o Journal Pharmacology, uma revista ainda hoje bastante importante, mostrando que canabidiol e cannabis sativa, extratos disso, protegiam contra convulsões em camundongos, em 73. Logo após, ele publicou um artigo junto com o Michelin, que foi quem identificou o THC, isolou inicialmente. Isso aqui foi faltou o ano, mas eu acho que era por 78. Falando de várias funções medicinais da maconha, estamos falando quase 40 anos. E citava um artigo dele também, as que eu não consegui a referência original, então ele citava esse artigo do aluno dele, Cunha, na época, que fizeram inicialmente com pacientes voluntários que não possuem epilepsia, tomaram CBD, não avaliou nenhum efeito adverso, e depois conseguiu pessoas que tinham epilepsia, 4 pessoas, 5 que não tinham. Das 4 pessoas que tinham epilepsia não tratada com nenhum medicamento da época, que são quase todos os mesmos que temos hoje, desses 4, veja aqui, 2
chegou a eliminar toda a convulsão. 2 dos pacientes não apresentaram mais convulsão. Ou seja, 50% dos pacientes refratários à epilepsia tiveram um tratamento 100% eficaz. Um outro teve uma melhora parcial e o quarto não teve nenhuma melhora. Isso nos anos 70. E por que ainda hoje, eu e o El estamos aqui 40 anos depois, tendo que falar sobre isso? Estamos 40 anos atrasados. Por quê? Por causa da proibição. A proibição do uso leva à proibição da pesquisa, à proibição da medicina também. Eu, particularmente, penso que a proibição da maconha é o maior crime cometido contra a medicina no século XX, que persiste até o século XXI. Estamos 4 décadas atrasados no que nós, poderíamos estar sabendo, fazendo, e já algo bem mais avançado que isso. Então, no Brasil, o professor Eduardo Carlino, depois vários outros pesquisadores formados por esse doutor, saem fazendo pesquisa de qualidade sobre a cannabis no Brasil, sofreram muito pela proibição todos esses anos e agora começam a ressurgir também. Todos esses anos que foi proibida, se pôde realizar pesquisa com sintéticos, compondo agonistas e antagonistas, mas não com a planta. No final da palestra eu vou falar, a planta ou a pesquisa já está liberada hoje no Brasil, mas não podemos plantar, então ainda fica muito custoso, mas enfim, a gente fala disso depois. Então o Brasil tem uma contribuição muito grande com isso aqui, e agora hoje falamos de canabidiol, epilepsia, está lá o professor Carlinhos levantando aquela plaquinha assim. Eu já sabia, ele já sabe isso há 40 anos e nunca foi ouvido. Foi, mas não pelas pessoas que deveriam ser ouvidas. Bom, como funciona a maconha? Quais os principais efeitos? Como funcionam os principais efeitos da maconha, principalmente os a nível central? A gente sabe que basicamente há uma neurotransmissão, e uma neurotransmissão há uma liberação do neurotransmissor que atua numa célula pós-sináptica, realizando a comunicação celular, principalmente do sistema nervoso central, ok? Da pré-sináptica para a pós-sináptica. A maconha, por sua vez, faz o contrário. Ela é produzida na célula pós-sináptica, é liberada aqui e atua num receptor, nesse caso o CB1, na pré-sináptica. Ou seja, ela faz a transmissão retrógrada do que seria a célula de saída para a célula de entrada. Qual a função dela ou por que ela faz isso? Bom, por que ela faz isso eu não sei, mas é por questão que a maconha faz isso, ou quais são os resultados disso, são que ela trabalha mais como um modulador. Ela impede a liberação de cálcio. Cálcio, a gente sabe que é um fator importante para a liberação de muitos neurotransmissores e excitação celular. Então a maconha, fazendo essa transmissão retrógrada, de trás para frente, digamos assim, ela consegue controlar muito a transmissão, ou seja, ela regula transmissões superexcitadas, ela consegue fazer um feedback negativo, um controle disso. Por isso a maconha não é nem excitatória, nem inibitória, ela é uma modulatória, ela modula efeitos, ela pode tanto facilitar quanto pode reprimir. Então, de acordo com a comunicação celular, de acordo com o teu organismo, ela faz um balanço. Realmente a palavra que eu acho melhor para falar é faz um balanço da transmissão sináptica, nem muito, nem tão pouco. Ok? E os principais efeitos em relação à ansiedade e à dor, por exemplo, é com relação a essa modulação, redução desse cálcio celular, redução de neurotransmissores, redução da excitação e da comunicação celular. No entanto, os principais efeitos da maconha como antipilético não é nesse mecanismo. Não é via nem receptor CB1 e CB2, porque o principal fator que produz efeito antipilético é o CBD. E o CBD, ao contrário do THC, quase não se liga ao CB1 e CB2. O THC se liga muito ao CB1, razoavelmente ao CB2, mas o canabidiol é um canabinoide que não se liga nos receptores canabinoides de forma eficaz, de forma relevante. Ele se liga em vários outros canais e neurotransmissores. Então, o efeito antipilético induzido pela cannabis ou pelo canabidiol se dá basicamente pela inibição inibição de uma enzima que degrada a anandamida. Lembramos que a anandamida é aquele canabinoide endógeno, ok? Ou seja, ela mimetiza ações da maconha. Na verdade, a maconha mimetiza ações dela. Então, nós produzimos a anandamida, ela atua e vai ser quebrada após isso, em ácido araquidônico. A canabidiol inibe essa enzima, fazendo que aumente os níveis de anandamida. Ou seja, eu aumento minha maconha endógena, levando a efeitos
entre eles antiepiléticos. Além disso, o canabidiol, que não se liga de forma relevante, voltando a frisar, em receptores canabinoides, se liga a receptores de serotonina, 5-HT1A, e da adenosina. Esse aqui é um receptor inibitório, e a adenosina também. A adenosina não se liga ao café. O café bloqueia, a gente fica acordado. A maconha liga esse receptor, a gente dorme. Basicamente é isso. Então, a ativação desse receptor leva a uma inibição do sistema nervoso central, e o bloqueio, que faz a cafeína, nos deixa mais acordados, dá um tom de vigília. Então, esses aqui são os principais efeitos porque o canabidiol, o CBD, produz efeitos antiepiléticos. Com relação à estimulação. E ao bloqueio, ele bloqueia canais de cálcio, ou seja, cálcio positivo, cálcio facilita a transmissão celular, você consegue reduzir a excitação celular bloqueando cálcio, canais de sódio, ok? E principalmente canais de sódio 1.6. Por que o canabidiol é tão bom para pacientes com epilepsia da síndrome de Dravet? Que um tipo de epilepsia muito quase não responde no tratamento. Porque basicamente essas pessoas, principalmente crianças, possuem mutações nesse canal de sódio 1.6, que é um dos canais de sódio essenciais para o potencial de ação, ou seja, a transmissão e a excitação de uma célula, ok? Vocês já viram isso aqui, mas basicamente o potencial de ação, e lembrando, a abertura de canais de sódio opiados por ligantes, depois aumenta um pouquinho, abrem todos uma vez, voltagem dependente, e entra muito sódio positivo, a célula excita e dispara, potencial de ação. Esses canais aqui são importantes, e nos pacientes com síndrome de Dravet há uma superexpressão desses canais aqui. Ou seja, por que a criança tem tanta epilepsia? Porque possui muita excitação neuronal. Por que tem toda essa excitação? Tem muito potencial de ação. Por que tem muito potencial de ação? Porque tem muito canal que abre facilmente e deixa entrar uma bomba de sódio aí, não uma bomba é outra coisa, um balde de sódio aí e despolariza tudo, ok? E o que faz o CBD? O CBD não está bem usado, como ele atua. Todos esses efeitos aqui que eu mostrei são indicativos, devem atuar, mas nenhum de forma seletiva. E esse aqui também não há ainda de forma inequívoca, mas muito provavelmente ele atua nesse receptor também, nesse canal aqui, onde outras drogas antipiléticas não trabalham. Por isso ele é tão bom em pacientes com epilepsias refratárias, ok? Basicamente, a principal ação dele é via canal de sódio do tipo 1.6 voltagem dependente. E o que há de efeito de estudos mostrando o efeito antiepilético da cannabis ou do CBD? Se você vai numa base de dados, como o médico, por exemplo, você vai ver que nos últimos 10 anos há 500 artigos disso. Desses 500, 450 são nos últimos 2 anos, 3 anos. Ou seja, estamos vendo um boom de pesquisa com CBD na epilepsia. A toda semana tem coisa nova saindo e coisa muito, muito legal, cada vez com mais poder científico. Então há vários estudos em animais e humanos demonstrando o que, voltando lá atrás, o professor Carlini já sabia há 40 anos. Ok? No entanto, um dos principais, um estudo bem legal foi em 2015, um estudo aberto, ou seja, quando o paciente sabe o que está tomando e o médico, o pesquisador também sabe o que está dando para o paciente. Nesse caso, há uma interferência razoável de um possível efeito placebo, ok? Que eu sei o que estou tomando, eu já posso ter uma autossugestão. Mesmo assim, é um estudo interessante, publicado numa revista super importante, e demonstrou aqui esse gráfico no eixo Y, mostra a frequência de convulsões, e o eixo X, basal, 4 semanas, 8, 12 e após 12, com CBD. Então, bem de forma geral, no estudo aberto, o CBD foi capaz de reduzir pela metade, digamos assim, 50% o número de convulsões em pacientes com epilepsia refratária, ou seja, pacientes que não eram responsivos a nenhum tipo de tratamento, se mostraram a metade deles responsivos a CBD em torno de 50%, o que é uma baita inibição, ainda mais se tratando de pacientes que não conseguem responder a nada. E a conclusão deles é basicamente que o CBD pode ser útil, pode reduzir a epilepsia, pode tratar a epilepsia refratária ou não responsiva a outros medicamentos. Por que pode, conclusão aqui? O
que estudo aberto, ok? Faltava e falta ainda mais, mas faltava um estudo fechado do placebo randomizado. Estudo que não falta mais foi publicado no mês passado no New England, uma das revistas mais importantes da medicina do mundo. Um estudo duplo cego, randomizado, multicêntrico. Ou seja, duplo cego quando nem o paciente sabe o que está tomando, nem eu, pesquisador, sei o que estou dando para ele. Na verdade, tem um outro pesquisador atrás de mim que fez um código aí e me passa esse medicamento e eu passo para o paciente. Então, eu estou avaliando e não sei o que estou avaliando. Pode ser placebo, pode ser o CBD. O paciente está tomando, não sabe se é placebo ou CBD. Então, esse é um estudo com muito mais poder de evidência, muito mais confiável. E, além disso, ele é multicêntrico. Ele não foi feito só num local, foi feito em vários hospitais em diferentes países. Então, o poder de evidência na pirâmide científica está no topo. Então, é o que mais, é o tipo de estudo mais importante e com mais poder para demonstrar se uma coisa tem eficácia ou não. Publicado no mês passado, então, e foi pego, então, 120 pacientes. E, de forma geral, o grupo placebo tinha 14 convulsões por mês, e o grupo cannabidiol tinha 12 convulsões por mês. Após, eu vou mostrar aqui, mas acho que são 12 semanas, enfim, após o período de tratamento, os pacientes com CBD, que caiu de 12 para 5 convulsões mensais, a média, sendo que é de 3,9 até 1.700 por mês, e o grupo placebo de 14 ficou em 14. Ou seja, o placebo apresentou muito pouco efeito, pelo estudo fechado, e o CBD foi capaz de reduzir mais de 50%, confirmando o estudo anterior, que é um estudo aberto, em reduzir a epilepsia ou a frequência de epilepsia, de convulsões, perdão. Esse artigo de 2017 do Devinsky. Outras informações desse artigo foi que todos os pacientes, como requisito para ele participar do estudo, eles tinham que ter tomado pelo menos 3 medicamentos. Então, de forma geral, eles tomaram já 4 medicamentos, tinham tomado 4 medicamentos distintos, diferentes, para tratar a epilepsia e não tinham nenhum resultado. De forma geral, a idade desses pacientes era de 2 a 18 anos, e na média do que as pessoas estavam tomando durante o tratamento eram 3 medicamentos. Tomava climato, carbamazepina e valproato. Enfim, ou seja, pacientes com epilepsia grave tomando 3 medicamentos com uma resposta muito baixa. O que foi feito então, esses aqui, que foi feito a um grupo de pacientes, se adicionou o CBD, não se retirou os medicamentos, como se retira normalmente, porque só se adicionou o CBD, e a outro grupo se deixou tomando os mesmos medicamentos e deu um placebo, uma pílula de farinha para eles. Ok? Então, se mostrou então que nesse grupo aqui a redução foi de 50%, um pouco mais. Os efeitos adversos do cannabidiol, sim, tem. E são os principais aqui: diarreia, vômito e sonolência. Temos em porcentagem 31, 15 e 36. Sonolência, logicamente, é um dos efeitos clássicos da maconha. E diarreia e vômito também há índices aqui relativos, embora o artigo fala que são moderados, não são tão intensos. Vale a pena, de forma geral, se o paciente preferiu seguir o tratamento, seguir com certo vômito e diarreia, mas reduzir a epilepsia. Foi um custo-benefício razoável. Mas também pode se atribuir a interações com outros medicamentos, com os medicamentos que o paciente estava tomando. Então, eles não estavam tomando só CBD. Então, pode haver também interações, principalmente se estavam tomando clobazam, que é um benzodiazepínico. Então, há interações cinéticas, em termos de citocromo P450, que pode haver uma interação aí. Mas os efeitos adversos clássicos foram esses aqui. Um estudo, para ser bom, tem que ser bom, mas ele tem que ser reconhecido, tem que ser bem publicado, bem reconhecido. E esse artigo aqui, recém-publicado, já foi reconhecido pela Nature Reviews Neurology, pela Hidler, que é uma neurologista bastante importante, em termos de mundo mesmo, e ela fez um comentário sobre esse artigo que eu mostrei antes, o Devinsky, então, citando que o CBD reduz frequência de convulsões na síndrome de Dravet. Então, é um artigo que já está super comentado, e-mail, e vem um artigo com maior, ela cita aqui, com maior científico. Realmente faltavam estudos fechados, tipo cegos, e agora, não que não falta mais, mas com certeza estão vindo outros, mas é algo que dá muita robustez para seguir em pesquisa, em investigação e apoio
para esse medicamento, para o CBD entrar na clínica, onde não está ainda. Essa aqui é uma revisão, dados de uma revisão de uma pesquisadora brasileira, Carvalho, 2016, demonstrando então, de forma geral, isso já está desatualizado, então está tudo mudando muito rápido com relação a canabinoides, derivados, as leis, não só no Brasil, em vários países, mas há uma série aqui de substâncias que são utilizadas já de forma legal no medicamento, fitoterápico, a maioria deles, ou seja, derivados de plantas, e alguns sintéticos nesses países. Destaca-se aqui que muitos deles, veja, há uma proporção maior de THC para CBD, e esses, de forma geral, são utilizados para náuseas e vômitos e anorexia. Os principais efeitos do THC, principalmente usados como analgésicos de dor crônica, mas também como adjuvantes na quimioterapia do câncer. Então, além disso, é um medicamento muito bom para quem está em processo terminal de câncer, porque a pessoa tem muita náusea, muito vômito e não tem fome. E além disso, não tem muita dor. Então, a maconha reduz náusea, reduz vômito, reduz a dor. E o efeito clássico da maconha sabe aumentar o apetite. Então, dá uma sobrevida bem razoável e aumenta muito a qualidade de vida do paciente THC em pacientes terminais de câncer. No segundo quadro aqui, possui mais medicamentos com mais rico em CBD. Então, a proporção de CBD, vejam, é um pouco maior que THC. Essas substâncias com mais CBD normalmente são melhores para tratar a dor e espasmos. E também psicose e epilepsia, ok? Principalmente de forma geral, os países se repetem, Canadá, Holanda, Alemanha, Estados Unidos são os países mais adiantados em termos de legislação e medicamentos. O medicamento que a gente apresentou, que eu apresentei no último paper, no último artigo, é o Epilodex ou Epidiolex, dependendo do país, muda um pouquinho, que é o CBD, ou seja, tem 98% de CBD, 0% de THC. Uma outra crítica a esse medicamento, que apresentou seus efeitos adversos, alguns, mas principalmente se esperava até maior eficácia, que de forma empírica se apresenta uma eficácia maior, extratos derivados de planta como CBD, mas também um pouco de THC. O THC, por sua conta, também pode ser antipilético, mas tem efeitos dúbios. Muitas vezes é antipilético, muitas vezes pode até induzir epilepsia. Então se critica e se pensa que se fosse um medicamento com 90 CBD e 10 ou 15 THC, talvez poderia ter menos efeito colateral, mas mais eficácia. Está testando isso também. Então, mas o medicamento apresentado nesse artigo duplo cego randomizado é esse aqui, o Epilodex, que está em fase 3 nos Estados Unidos. Estados Unidos e outros países também. Fase 3, então, é a fase, a última fase antes de entrar no mercado, né? Fase 1, fase 2, fase 3, efeitos diversos, eficácia. Passando pela fase 3, deve estar passando, aí sim, entra no mercado já onde tiver registro, mas alguns países já passou por esse momento. Que é esse aqui, o Epidiolex, o cannabidiol, que em vários países já pode ser encontrado, ok? Basicamente CBD, dose de 100 mg por ml, no estudo apresentava 20, essa dose que é mais ou menos alta. No Brasil a legislação está permitindo em torno de 30, eu acho, né? 30 CBD, 30 THC, mas alguns países têm doses mais altas de CBD. Essa aqui é a marca, o bicho de marca dele. O que mais há com relação a cannabis, ou medicamentos base de cannabis no mundo? Basicamente são substâncias do naminol, nabilona, são THC sintéticos, como já falei, utilizados como adjuvantes no câncer. E no Brasil já devia ter chegado, não chegou ainda, ou talvez chegou, mas não estou sabendo. Mas a Sativex, que é uma mistura, é um extrato hidroalcoólico de THC e CBD, em vários países utilizados já há alguns anos, desde 2010, 8 ou 10, não sei, que tem como principal indicação espasmos por esclerose múltipla, espasmos por sequelas várias. E esse medicamento tem um balanço de THC e CBD, basicamente a mesma dose dos dois. É um extrato hidroalcoólico. No Brasil, esse medicamento, essa empresa, conseguiu registro ainda no final do ano passado e vai botar o nome de Mevatil. Já registrou como Mevatil e a previsão é iniciar em junho, talvez fica para julho, agosto desse ano, esse medicamento aqui. Está chegando no Brasil para uso para esclerose múltipla. Espasmos para esclerose múltipla. Interessante é observar que esses medicamentos, o normal deles quando entram no mercado em algum país,
com uma indicação, logo se começa a prescrição chamada off-label, fora do rótulo, ou seja, o médico tem isso aqui para espasmo, mas o paciente tem dor. Prescreve esse medicamento também e começa a funcionar. E começam a se abrir novas possibilidades de uso. Ok? Então o Mevatil está chegando no Brasil hoje, daqui a uns dias, em função dos registros e novas leis que estão surgindo, principalmente em 2016 e agora também já em 2017. No Brasil hoje é permitido vender medicamento base de cannabis, está tudo tranquilo, só tem que ter o registro e tem que ter a indústria e o produto, que nós ainda não temos. A indústria brasileira produzindo e pesquisando para 2018, 2019 começar com umas coisas no mercado. Então se eu tivesse o medicamento pronto, eu já poderia ter feito o registro e utilizado e vendido, mas ainda não está legalizado, mas não tem oferta. Também está legalizada a pesquisa, ok? Eu posso pesquisar a maconha. O que eu não posso fazer é plantar no Brasil, ou seja, eu tenho que comprar e aí fica super caro, fica super problemático, enfim. Mas a indústria do Brasil também já conseguiu comprar e importar maconha de outros países. Outras coisas depois, mas há já algumas famílias do Brasil também que têm autorização judicial para plantar maconha e fazer óleo de cannabis em casos específicos. Enfim, as coisas estão melhorando. Um último pensamento que você tem que deixar aqui é com relação à comparação entre um medicamento fitoterápico e um sintético. Isso aqui é uma capa histórica, isto é, não vou lembrar o ano, também não enxergo. Lá por 2007, 2008, eu acho, surgiu o Acomplia, a super pílula. E aí fala aqui para emagrecer, sem efeito colateral, tipo, é tudo que todo mundo queria. Só tomar uma baguinha, como diz lá em Florianópolis, um comprimido, e ficar magrinho de boa, sem nenhum, poder comer tudo e sem exercício. Qual foi o pensamento disso aqui? A maconha causa fome, todo mundo sabe, né? Então você pensou, vamos fazer uma anti-maconha que reduz a fome. Tem lógica? Tem, um antagonista de maconha. Foi feito isso, o Acomplia e o Monabanto é um antagonista de maconha. As pessoas realmente tinham menos fome e começaram a emagrecer, mas começou a matar muita gente, as pessoas começaram a se suicidar. E essa é um sistema muito grande, dando depressão. E foi retirado do mercado. Foi uma conclusão que nós precisamos da nossa maconha endógena que nós produzimos. Nós não produzimos nada, tirando o apêndice, que a gente tem, não serve para nada, tudo o resto tem utilidade. Então, se a gente produz maconha endógena, é porque eu preciso da maconha endógena. O que fazia essa substância? Bloqueava os efeitos da maconha, bloqueava a minha maconha endógena também, e levou à depressão do humor. Ou seja, os canabinoides são importantes para a manutenção do nosso humor e vários outros, inflamação, dor, enfim, ou seja. E é uma substância sintética, vai num ponto só e leva um desbalanço. O que a planta, por sua vez, faz? A planta tem 100 canabinoides e tem um balanço. É utilizado há milhares de anos e não mata ninguém, ok? Ou seja, esse balanço é o cultivo, é a tradição, é o saber popular em 10 mil anos que chegou a essa planta aqui. Então, isso aqui é algo seguro, é uma planta que mesmo com várias substâncias, THC e CBD, que podem ser muitas vezes opostos, um faz balanço para cá, outro para baixo, na média fica legal. Quando você usa substâncias sintéticas que você nunca utilizou, e ainda mais com essa propaganda, álcool para obesidade, imagina álcool para obesidade. Todo mundo fica bilionário em 2 meses ainda nisso aqui. E com toda essa propaganda, esse marketing se usa, até se atropela alguns estudos que deveriam ser feitos com mais calma e pode levar a muitos problemas. Eu acho que seria isso. Obrigado pela atenção. Depois a gente volta com o Elton para algumas perguntas e conversar com vocês. Obrigado.
Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos vocês aí. Agradeço também à equipe que está organizando, a Daina, que me convidou inicialmente para fazer uma palestra para esclarecer um pouco sobre o assunto. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o uso de canabinoides não só na epilepsia, mas o ponto principal é a epilepsia, mas como o Nascimento já falou, a gente usa os canabinoides em outras doenças também. Eu vou abordar um pouquinho rapidamente sobre as outras. Bom, inicialmente, o que a gente pensa quando fala no uso de canabinoides na medicina? A gente pensa nisso daqui, a gente está dando maconha na veia do paciente, tá certo? A gente precisa mudar um pouquinho essa visão, tá certo? Todos os estudos que são feitos com a medicação são estudos sérios, como o próprio Nascimento falou. Existem estudos trials multicêntricos, duplos cegos, todos têm uma evidência científica muito grande para chegar nesse ponto. A gente coloca isso porque, se vocês forem ver, e até recomendo vocês verem aquele filme que foi mostrado no começo, Ilegal, o filme completo. Ele não é muito grande, é um filme curto, mas vê qual que é a política que é utilizada hoje no Brasil, a política nacional sobre o uso dos derivados da maconha, da cannabis. Então, só para vocês terem uma ideia bem mais clara sobre como foi feito isso nos últimos anos aqui, e que o uso do canabidiol foi colocado meio que igual abaixo da Anvisa. Não foi uma coisa que a Anvisa queria do ponto de vista moral e ético que eles consideravam, pelo menos. Bom, para fazer um histórico, o Nascimento já falou sobre o histórico da maconha como que era. Para fazer uma comparação só com o uso da cannabis, eu vou comparar ela com a papoula. A papaver sonorífero, que é a planta que vai produzir o ópio. Todo mundo aqui conhece, o ópio também é uma droga considerada ilegal. A proibição dele ocorreu em meados do século XIX, mais ou menos no final do século XIX. Tinha um mercado grande entre a China e a Inglaterra principalmente, e ele causa vários efeitos que são benéficos, mas causa vários efeitos colaterais que são sistêmicos, principalmente alterações do hábito intestinal, vômitos também, sonolência, e ele tem um efeito benéfico muito bom como analgésico e como sedativo. E hoje a gente usa, na prática clínica, os opioides, os derivados do ópio também, principalmente a codeína, a morfina, a papaverina, que é um potente vasodilatador. Então a gente utiliza isso na prática clínica. Só para a gente colocar no histórico, para comparar com a cannabis sativa e a índica, que são as duas que são mais faladas, é o derivado é o princípio ativo da maconha. A proibição do seu comércio, então, no início do século XX e meados do século XX, mais ou menos na década de 40, 50, foi proibida no Brasil. E também causa efeitos colaterais sistêmicos, como o Dr. Nascimento falou. E ele dá efeitos psicoativos, e a gente tem os derivados dele, tetroidocannabinol, que é o THC, e o canabidiol, que é o principal componente dos canabinoides, então o CBD. E se a gente for comparar então um com o outro, a gente vê que não existiu uma polêmica tão grande com o uso dos opioides hoje, apesar de serem medicações controladas. Não se fala em regulação de maneira tão acentuada quanto é feito com o uso do canabidiol. Apesar de os dois terem estudos comprovando sua eficácia, existe uma polêmica muito maior com relação aos derivados da maconha. Porque o ópio foi proibido há muito tempo atrás, e apesar de existir ainda um comércio ilegal, e a maconha foi proibida há menos tempo, no meio do século XX. Então, existe ainda uma polêmica até sobre a legalização dela. E falando um pouco mais sobre o histórico, então, só sobre as pesquisas do canabidiol, se a gente for colocar lá no PubMed, no Medline, sobre pesquisas com o uso do canabidiol, a gente vai ver que desde a década de 60 e 70, como o Nascimento falou, já existia vários estudos de compostos da cannabis para várias doenças, principalmente a epilepsia. E
Os estudos iniciais então mostravam seu efeito na convulsão, no comportamento e em várias neoplasias, no câncer, principalmente no câncer terminal. O histórico aqui no Brasil que a gente tem é que é bem recente. Esse filme legal ele é bem recente. Em 2014 começou o debate sobre a prescrição e a liberação dessa medicação, desses derivados aqui no Brasil. E a Anvisa manteve a proibição. Tanto é que no filme a gente vê um drama bem das mães que utilizavam nos seus filhos essa medicação quando foi proibido a sua comercialização. E o próprio Conselho Federal de Medicina começou a aprovar o uso do canabidiol na epilepsia refratária nesse ano. Ou seja, até 2014, se eu fizesse alguma prescrição para algum paciente com algum derivado do canabidiol, eu corri o risco de sofrer um processo ético no conselho e perder o meu título de médico. Então, a gente tinha toda essa fiscalização em cima da doença, não tinha como prescrever, não tinha como fazer pesquisa na área. Em 2015, a Anvisa liberou a prescrição para epilepsia, só para epilepsia inicialmente, ou seja, não podia usar nenhum canabinoide, nenhum derivado da cannabis, então, para outros tipos de doença, para esclerose múltipla, para Parkinson, para dor neuropática, e então foi proibido isso daí nesse ano, ou seja, 2 anos atrás, não podia prescrever para nenhum outro tipo de doença. E em 2016 foi liberado a prescrição para uso terapêutico em outras doenças. Porém, tinha limitação de estudos por causa da restrição legal ao seu uso e essa importação de material para fazer a pesquisa. Então, tem essa dificuldade que permanece até hoje. E, no final do ano passado, a Anvisa normatizou a venda e a comercialização então, dos derivados da cannabis. E, em 2017, ela aprovou então o registro do Mevatil aqui no início do ano para ser utilizado. Então, agora vai começar a ter uma medicação no Brasil que tem como o seu princípio ativo um derivado da cannabis. E, daqui para frente, a gente ainda tem a história para contar. Como que vai ser, se vai ter a liberação de outra medicação, se vai ter a medicação feita no Brasil. Então, a gente ainda não sabe, está vivendo isso. Então, como o Nascimento falou, isso é polêmico ainda, mas ainda a gente está nesse momento que cada dia sai uma notícia diferente e boa para quem faz uso dessas medicações. Só para dar um breve histórico então, de como está isso daí nos dias de hoje. Bom, o canabidiol a gente sabe que tem vários efeitos colaterais, como o Nascimento falou. Então, ele causa sonolência, causa uma fadiga, ganho ou perda de peso, dependendo do paciente, redução ou aumento do apetite, e o principal efeito colateral é diarreia, alteração do hábito intestinal. Então, como que eu tenho o tratamento então do canabidiol para as várias doenças? Primeiro que a gente tem, que é o mais destacado aqui, é a epilepsia, tá certo? A epilepsia é uma descarga elétrica no cérebro, e que pode ser focal, pegar um pedaço só do cérebro, ou ela pode ter uma generalização. O que a gente tem em comum com relação a algumas síndromes epiléticas, como a síndrome de Lennox-Gastaut, a síndrome de West, que a de West é considerada uma síndrome que tem crise convulsiva refratária e tem generalização, e ela geralmente acomete crianças recém-nascidos ou na primeira infância e segue até os 2 anos de vida. A partir de 2 anos de vida, se o paciente sobrevive a essas crises, a todo o quadro que ela pode causar, como broncoaspiração, causando pneumonias, infecções de repetição, se o paciente passou disso, geralmente ele é classificado como síndrome de Lennox-Gastaut. E, como o Nascimento citou, a síndrome de Dravet e a esclerose tuberosa, que forma lesões dentro do cérebro que podem causar crise convulsiva. Todas essas doenças causam epilepsia e tem um componente que é bem característico em todas elas. Ela tem uma refratariedade ao tratamento com medicação. Geralmente eu preciso utilizar vários remédios, várias medicações anticonvulsivantes para poder ter um controle parcial da doença.
Ou seja, eu preciso usar às vezes 3, 4 medicações para o paciente passar de 15, 20 crises por dia para passar a ter para 10 crises. E o paciente ele não tem uma qualidade de vida adequada, ele não tem não consegue se desenvolver, como naquele caso que a gente viu no filme, a criança tem uma perda do que ela teve de desenvolvimento, ou seja, começa a atrofiar todo o desenvolvimento que ela tinha ganho nos últimos anos. E nesses pacientes a gente tem uma característica então de refratariedade, a medicação. Então é difícil controlar as crises convulsivas desse paciente. Esse paciente tem uma indicação boa para utilização do canabidiol. Então, os critérios para utilizar o canabidiol nos pacientes com epilepsia é crise epilética, que é muito frequente, e de difícil controle com as medicações anticonvulsivantes que o paciente faz uso diariamente, e já tentou diversas medicações, inclusive as medicações de primeira, segunda, terceira escolha, e sem um resultado adequado. A gente precisa evitar o uso indiscriminado do canabidiol, ou seja, não é utilizado para todo paciente com epilepsia, tá certo? A gente precisa entender que é uma medicação complementar e com uma escolha secundária. A gente não usa, logo que o paciente chega para mim no consultório, eu vou prescrever canabidiol para ele na primeira crise convulsiva. Se eu faço o diagnóstico de epilepsia, eu preciso primeiro tentar as medicações que são utilizadas até hoje, para depois avaliar se vai ter alguma eficácia. Se não, eu posso fazer uso, depois de toda essa politerapia, com o uso do canabidiol associado. E ainda tem poucos estudos ainda comprovando uma segurança e eficácia da medicação do canabidiol para o uso prolongado da epilepsia, do canabidiol na epilepsia. Então a gente sabe que ele melhora, mas no uso prolongado, o que ele pode causar, o que ele pode mudar no cérebro, o que ele pode mudar no organismo que pode causar alguma alteração. Então a gente precisa ainda, esses estudos ainda estão em andamento, ainda está muito cru ainda em relação à sua eficácia. E a gente tem em outras doenças, como na esclerose múltipla, em que eu tenho um desencapamento dos nervos, das fibras nervosas dentro do cérebro, então a gente tem uma desmelinização nessa região, e isso pode causar vários efeitos motores, sensitivos, desautonômicos no paciente, e entre eles um quadro de espasticidade, ou seja, uma rigidez muscular com espasmos frequentes, com cãibras, e o paciente pode ter dor, pode ser de origem central ou uma dor neuropática. E isso daí tem uma boa aceitação com relação ao uso de compostos que tem uma variação mais ou menos de meio a meio ou um pouco mais de THC com canabidiol. Ele tem uma boa resolutibilidade. Tanto é que essa é a escolha da medicação que agora foi aprovada no Brasil para a utilização na esclerose múltipla. No Parkinson, a gente também, alguns transtornos psicóticos no decorrer da doença, ao longo da doença, na fase mais crônica, avançada da doença, eu posso ter alguns transtornos psicóticos, como alterações de comportamento, quadros esquizofrênicos, distúrbios do sono, a própria dor neuropática, a dor por causa da rigidez e da lentificação do movimento do paciente, eu também posso ter uma melhora com o uso dos canabinoides. E isso daí vai dar uma qualidade de vida maior para o paciente. Ele tem o efeito também ansiolítico e o efeito antidepressivo. Isso daí vai ajudar a melhorar então a qualidade de vida do paciente. E a gente também tem na dor neuropática, na esclerose múltipla, mas em todas as dores neuropáticas, dor de membro fantasma, que eu tenho uma lesão ou uma lesão do nervo, que o paciente fica com dor, mesmo ele tendo perdido totalmente a sensibilidade naquela região. O paciente perdeu um membro, foi arrancado, eu posso ter uma dor como no mesmo território que ele teria aquele membro, a dor do membro fantasma. É uma dor neuropática, uma dor que eu tenho lesão nervosa, porém eu não tenho nada que esteja causando essa lesão. O paciente não tem um membro, não tem uma lesão no nervo nesse momento. Ele já teve. É só um quadro de fibrose, um quadro cicatricial.
Então, se eu tenho refratariedade a todo o tratamento das medicações que ele utiliza para dor neuropática, eu posso fazer uso também do canabidiol. Como eu disse, são critérios de utilização, é uma medicação que vai ser utilizada ao longo do tempo. Eu preciso conhecer bem esse paciente e saber que medicação que ele fez uso para poder indicar o tratamento. Então, se ele já perdeu o efeito do tratamento convencional, eu posso lançar a mão disso como um complemento a esse tipo de tratamento. E nas neoplasias, então, a gente tem estudos em células tumorais in vitro, ou seja, no laboratório, que ele tem uma atividade antiproliferativa. Porém, em vivo, isso ainda não se mostrou efetivo. Então, ainda não tem essa característica utilizando hoje. No laboratório, foi mostrado que ele pode ter um controle do tumor pelo uso dos canabinoides. E na dor oncológica, então, eu também posso ter, nos pacientes terminais, como o Nascimento falou, a gente pode lançar a mão dessa medicação para ajudar tanto nos efeitos da quimioterapia, como nos efeitos da própria evolução da doença. Na esquizofrenia, existem estudos também que tem uma melhora cognitiva, uma melhora do quadro de evitar que o paciente tenha crises da doença. Então, eu também posso ter um efeito, porém não é utilizado hoje, não é uma recomendação ainda para o uso do canabidiol ou das medicações dos derivados da cannabis para esquizofrenia, porém estudos já indicam que ele pode no futuro vir a ser usado. E em alguns quadros de AVC, também de isquemia cerebral, foi mostrado que ele ajuda na plasticidade neural, na formação, na ligação entre neurônio e outro, ou seja, na ligação dendrítica. A gente vê uma reorganização da comunicação entre os neurônios, e isso pode ser também uma medicação a ser utilizada como um adjuvante na recuperação do paciente com AVC. Porém, estudos ainda não confirmados. Bom, eu passei então rapidamente sobre as medicações que são utilizadas então para as diversas doenças neurológicas em que a gente pode lançar mão do uso dos canabinoides, tá certo? Como o Nascimento mostrou, existem várias medicações que podem ser utilizadas para isso. Porém, algumas a gente tem uma eficácia maior comprovada nos estudos que tem um efeito melhor. Por exemplo, como o Sativex, o Mevatil, que é utilizado na dor neuropática, na espasticidade, e o canabidiol, que atualmente é o mais comentado sobre o uso na epilepsia refratária. O problema que a gente tem com relação aos pacientes com a epilepsia refratária hoje é que o paciente chega para mim, pelo menos aqui em Foz e do Iguaçu, no local onde eu fiz a minha formação em Campinas, em São Paulo, o paciente chega para a gente geralmente vindo de um clínico geral e ele não está tomando a dose adequada da medicação. Então eu preciso primeiro fazer um ajuste da medicação. Às vezes ele está utilizando medicações que têm uma competição entre si por receptores, então uma medicação pode piorar até o efeito da outra e isso daí pode piorar a crise convulsiva. Então eu preciso fazer todo esse ajuste para poder entrar com o canabidiol. Então demora isso daí demanda tempo, são vários meses de observação para a gente poder lançar a mão desse tratamento complementar. Como que a gente faz hoje, como que é a utilização do canabidiol então para a epilepsia refratária, que dentro da Anvisa é o mais que tem uma melhor aprovação, uma melhor padronização. O passo a passo disso, como que a gente faz? O paciente vem comigo, eu faço a indicação, ou seja, eu já vi que eu já lancei mão de todas as medicações que ele precisava para poder fazer para poder controlar a crise, e eu vejo que ele não tem essa melhora. Então eu faço a prescrição, eu receito a medicação para ele, o canabidiol, tá certo? E eu faço um laudo explicando por que ele precisa dessa medicação, ou seja, explicando que ele tem uma epilepsia refratária, que ele tem a necessidade do uso do canabidiol, porque ele já lançou mão de outras medicações antiepiléticas sem o efeito adequado. A partir disso, o paciente vai
precisa responder tem um questionário para ele responder e tem um formulário que ele precisa preencher. A partir disso, ele faz a solicitação para a Anvisa, então ele encaminha esse receituário, esse laudo que eu faço, encaminha para a Anvisa e a Anvisa vai autorizar esse paciente a fazer a importação da medicação, porque eu não tenho a medicação hoje ainda no Brasil. Esse que é o grande gargalo que a gente tem para o uso do canabidiol aqui no Brasil. O custo dele para o paciente é muito alto. Imagina você ter que importar uma medicação que é produzida lá nos Estados Unidos, que é produzida na Europa. O custo médio dessa medicação gira em torno de 200 a 300 dólares por mês, dependendo da dose que o paciente for utilizar. Imagina um paciente que não tem condições nem de comprar a medicação que é produzida aqui no Brasil e ter que lançar mão então de uma medicação que o custo é em dólar ou em euro, dependendo de onde ele for comprar. Então, vendo isso daí, vários pacientes acabam fazendo desviam um pouquinho o foco, então, e entram na justiça, vão via Ministério Público, vão via o Judiciário, então, para permitir que o Estado pague pelo tratamento, porque está na Constituição Federal de 88 que o Estado deve fornecer saúde para todo cidadão. Então, baseado nisso, eles entram na justiça e isso daí se vocês forem ver no Google hoje, existem várias reportagens falando sobre o ganho de causa pelos pacientes por uso dessa medicação. E aqui em Foz do Iguaçu, eu tive um paciente que eu fiz isso daí, o paciente já fez uso de vários tratamentos e a gente conseguiu, foi o primeiro caso aqui no Paraná que a gente conseguiu que o Estado bancasse o uso do canabidiol. Ou seja, a justiça deu ganho de causa para um tratamento que até 2, 3 anos atrás era considerado ilegal. Só para colocar isso daqui que está se mudando um pouco esse conceito. Inclusive, a gente utilizando da legislação hoje no Brasil, a gente consegue mudar um pouco a ideia até do Poder Judiciário, até da Justiça, sobre o uso de uma medicação que era considerada ilegal no Brasil e que teria uma boa resposta ao tratamento para um paciente que precisa disso e a família precisa mais, que isso daí causa uma desestruturação total dentro do ambiente familiar. Bom, e o que a gente tem para o futuro? Eu não sei, tá certo? Mas a gente sabe que o canabidiol veio para ficar, o THC veio para ficar e essa é uma medicação que a gente, como profissional da área de saúde, vai ter que se acostumar a utilizar, vai ter que se acostumar a ver os pacientes utilizarem e isso está dentro da nossa área. Então precisa entender um pouco da situação, não só médica,